Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Salmos 90, do versos 1 a 17. E ali nós vamos ver o que o salmista diz sobre o Deus eterno. E depois já tem aqui, nós vamos usar essa Bíblia de estudo aqui para a gente poder entender um pouco mais sobre o eterno nas Escrituras, né, meu irmão? O que significa a palavra eternidade, eterno? É algo fora do tempo, sem início ou fim, que tem começo, mas não tem fim, dura para sempre. Esse é o nosso Deus. É como se a gente fosse explicar para uma criança, né, irmão? É inexplicável. Não tem como explicar. Da onde veio Deus? Quem criou? Quem formou? Ele não tem fim, ele não dorme, ele não acaba, ele não se deteriora, sabe? Ele não se estraga, ele não some, ele não morre. Não. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Tem começo, mas não tem fim. Tem princípio, mas não tem fim. Né, irmão? É estreito. Se a gente for falar isso com uma criança, a gente não tem nem como explicar, porque Deus é eterno. E os judeus gostam de usar essa palavra, o eterno, porque Ele é eterno e sempre será, nunca terá fim. Que bênção, né, irmão? Esse é o Deus que a gente serve, um Deus eterno. Por isso que o tema da mensagem é: de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Ah, mas há 2000 anos atrás, Deus é Deus. E há 100 anos atrás, Deus é Deus. E lá na frente, Deus é Deus. Vamos ver o que o salmista diz, meus irmãos, sobre isso? Salmos 90 diz assim, a epígrafe do texto: a brevidade da vida. Diz assim, alguns relatam que esse salmo foi Moisés que escreveu, né? É um salmo de Moisés, alguns estudiosos, alguns historiadores. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filho dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrasta os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota como a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. A palavra labuta significa trabalho árduo, penoso, canseira. Versos 11. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Senhor, assim ensina-nos, pois a conhecer nossos dias, a contar os nossos dias em algumas outras versões, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora com o teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos, a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha só, meus irmãos, que salmo lindo o salmista dizendo, hein? Que de geração a geração, Deus é Deus, Ele é Deus eterno. Olha o que diz aqui os estudiosos, meu irmão. Vamos para o estudo da palavra.
Um dos nomes pelos quais os judeus gostam de chamar a Deus é o Eterno. Ele é o Senhor Eterno, o Deus eternamente bendito. Vamos lá então. Em Gênesis 21:33, a Bíblia diz: e plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus Eterno. Talvez Abraão tenha sido o primeiro homem a compreender a eternidade de Deus. Em Êxodo 3:15, disse Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Em Deuteronômio 33:27, Moisés escreve: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lança o inimigo de diante de ti, destrói. O Deus eterno ordenou a destruição do inimigo. Em 1 Crônicas 16:36, Davi louvou ao Senhor dizendo: louvado seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Em 1 Crônicas 29:10, Davi louvou novamente o Senhor dizendo: bendito és tu, Senhor Deus de nossos pais, de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Em Neemias 9:5, os levitas disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. E em Salmos 9:7, o salmista afirma: mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Em Salmos 10:16, a Bíblia afirma: o Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. E em Salmos 76:4, o salmista diz: tu és o mais ilustre e glorioso do que os montes de presa, ou em outras traduções, montes eternos. Em Salmos 90, do 1 ao 2, Moisés escreve dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Salmos 93:2, a Bíblia afirma dizendo: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Em Isaías 26:4, o profeta Isaías diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E em Daniel 2:20, Daniel bendiz ao Senhor dizendo: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Em Romanos 9:5, Paulo reafirma também a eternidade de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é sobre todos e Deus bendito eternamente. Em Romanos 11:36, a Bíblia afirma: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em 1 Timóteo 1:17, o apóstolo Paulo celebra ao Deus eterno dizendo: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Conclusão, meus irmãos. Em 1 João 5:20, o apóstolo João escreve que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A primeira filha de Deus é a eternidade. Em Isaías 9:6, o profeta Isaías escreve que um dos nomes de Deus é Pai da eternidade. Portanto, sendo o Pai da eternidade, o nosso Deus é Pai e progenitor da própria eternidade. Deus seja bendito eternamente. Olha só, meus irmãos, esse é simplesmente nada mais, nada menos o Deus que nós servimos, um Deus eterno que tem começo, mas não tem fim. É um Deus, meu irmão, que está sempre ali, ó, na rocha, ligado. A Bíblia diz que ele não dorme e não tosqueneja, né, meu irmão? Tosquenejar é aquele como quando às vezes um caminhoneiro, quando você está viajando de longo percurso e está cansado na estrada e você dá aquele piscar rápido, sabe que o volante ali já muda, a pessoa tem uma batida, chega até morrer. Isso é um tosquenejar, algo rápido. Nem isso Deus tosqueneja. Deus eterno, irmão, que tem começo, mas não tem fim, não dorme, está sempre ligadinho ali, ó. Então, meus irmãos, fique ligado, ore ao Deus eterno, porque esse é um Deus grande, é um Deus que tem começo e não tem fim. O mundo aí fora não entende, mas nós que somos cristãos entendemos que o nosso Deus é o Deus eterno, bendito para todos sempre. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje, curto, sobre o livro de Salmos,
90, mas para a gente entender, junto com um pouquinho do estudo, sobre a eternidade de Deus, sobre o Deus eterno, sobre o que os escritores da Bíblia diziam um pouquinho sobre o Deus eterno. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.